Agora, em relação às síndromes, né? E a gente sabe quando vem com alguma síndrome associada, pode ser que a gravidade ainda seja muito maior. Maior, é verdade. É um assunto que eu gosto bastante, pelo seguinte, vamos lá, 25% aproximadamente dos casos de TEA vão ter uma causa monogênica ou cromossômica estrutural Uhum. reconhecível no exame. Então, de cada 4 pacientes que você solicitar exames para investigar a causa do ponto de vista genético, você vai encontrar uma alteração. E essa alteração pode ser, por exemplo, uma deleção, uma microdeleção, uma microduplicação cromossômica, pode ser um caso em que você tem um cromossomo a mais. Um exemplo é a síndrome de Down, né? Você tem Sim. 15 a 20% dos pacientes com Down também com transtorno do espectro do autismo. Você pode ter casos em que você tem a estrutura e o número de cromossomos normais, mas você tem uma alteração em um gene, e aí você Uhum. não vai pegar essa alteração nem com nenhum exame citogenético. Não adianta fazer cariótipo, não adianta fazer array genômico, você vai Sim. ter que fazer um sequenciamento de um painel, Uhum. ou o sequenciamento do exoma, ou em casos em que você tem a expansão de trinucleotídeos, você tem que pedir um exame específico. Sim. Por exemplo, a síndrome do X frágil é uma condição que ela não vai aparecer em sequenciamento do exoma, não vai aparecer em painel, ela só vai aparecer se pedir especificamente a pesquisa dessa expansão no gene FMR1. E é uma condição importante de se pensar, porque ela é uma das poucas aí que vai ter uma hereditariedade, porque a mãe é portadora, porque está ligado ao cromossomo X, e Sim. aí existe um risco de 50% de recorrência em meninos, né? Das crianças com X frágil, em meninos, 60% tem TEA e 10% das meninas com X frágil tem TEA. Então é uma condição, uma causa importante. A segunda causa de deficiência intelectual mais comum em meninos só perde para a síndrome de Down. Ah. E então eu tenho, por exemplo, um caso, filho até de um oftalmologista, que a mãe chegou me trouxe o primeiro filho para avaliar, ela já estava grávida do segundo. Quando a gente deu o diagnóstico de X frágil do primeiro, o segundo nasceu depois, também tinha X frágil. Então é uma condição que tem uma implicação para aconselhamento genético muito importante. Sim. Uma condição também que é frequente é a síndrome de Phelan-McDermid. Eu ia Aproximadamente. falar dela, eu ia Pois é, perguntar. que ela, uma das pistas mais importantes é realmente a parte motora, né, do Sim. desenvolvimento motor. E aproximadamente, acredito que aproximadamente 0,5% das crianças com autismo tenham essa síndrome. Então é 1 em 200. Então é muito importante Sim. reconhecer, né? Sim. E aí, o que acontece? Como eu tinha mencionado, 1 em cada 4 vão ter uma causa assim reconhecível genética. Como você bem mencionou, Carol, quando você tem uma síndrome genética, há uma tendência do prognóstico ser mais reservado, ser um Sim. prognóstico pior, né, porque é muito comum que haja associação com deficiência intelectual e com outras alterações. Por Uhum. exemplo, existe uma síndrome chamada velocardiofacial, que ela tem um grande risco do indivíduo desenvolver esquizofrenia na adolescência. Então, quando a gente sabe, essa é uma das importâncias do diagnóstico genético, quer dizer, a primeira importância é o aconselhamento da família com relação a risco de recorrência. A segunda é você ter uma estimativa do prognóstico. E a terceira, começam a surgir tratamentos, terapias gênicas, né, direcionadas realmente para essas alterações genéticas. Então, é possível que num futuro próximo a gente tenha tratamentos para síndrome de Angelman, para síndrome do X frágil. Então, já tem pesquisa no X frágil na Inglaterra, com medicamento, já tem pesquisa com Angelman também. Então, é possível que esses diagnósticos devem ter tratamento em breve, né?